Bem, vocês já devem ter baixado a apostila na plataforma Moodle. Essa apostila tem todo o conteúdo que nós vamos ver no semestre, começando então com formatos, escalas, a representação de todos os projetos e as principais convenções que nós utilizamos no desenho arquitetônico. Como nós já vimos em sala, uma pequena introdução, os formatos e um pouco de escalas, nós vamos trabalhar hoje a representação de projetos com o primeiro tema, que é a planta de situação. Bom, para quem lembra de desenho técnico básico, os objetos são representados normalmente, com projeções. Projeção superior, lateral, frontal, posterior, etc. E não é diferente assim nas edificações. Elas também são representadas com vistas, vista superior, vista frontal, vista lateral, só que recebem uma outra denominação. E algumas vezes nós precisamos utilizar outros recursos, como o corte. Se vocês observarem bem, aqui não tem como eu ver o interior da minha edificação. Não tem como eu entender como minha edificação é interiormente. Por isso que nós utilizamos muito o recurso de cortes, Nós seccionamos a nossa edificação na horizontal e na vertical. O projeto, portanto, ele é a expressão de uma projeção. No entanto, ele tem também diversas outras informações. Essas informações, que eu chamei aqui de informações complementares, elas vêm exatamente como o nome diz, completar o entendimento. Indicar, por exemplo, dimensões, indicar que tipo de desenho é, qual o nome dos cômodos que nós temos, área, nível, como a nossa edificação está posicionada em relação ao norte. São informações necessárias para a compreensão do projeto. A projeção em si, nós chamamos de desenho projetivo. E esses outros elementos, nós chamamos de desenho não projetivo. Os desenhos projetivos, eles guardam em si uma escala com o objeto real. Então, quando eu vejo aqui uma cozinha e ela tem 3 metros de largura por 2,55, está indicado aqui, se eu medir no meu desenho, não vai ter essa dimensão. Vai ter aí, dependendo da escala, alguns centímetros. Só que guarda uma relação com o objeto real. Já o nome cozinha, por exemplo, o nome sala, eles não são um objeto real. É apenas uma informação que eu coloquei aqui para indicar que esse cômodo aqui é uma cozinha. A numeração da esquadria, por exemplo, P1, significa porta 1. Então, essa aqui é uma porta. Ela tem uma dimensão, que corresponde, equivale na escala à dimensão real. Mas esse nome P1 aqui, se eu for lá na edificação, não vai ter escrito lá no chão P1, não vai. Isso é uma informação que nós colocamos nos nossos desenhos para complementar o seu entendimento. Por isso que quando a gente fala que os desenhos projetivos têm uma escala e os não projetivos não têm uma escala, é por este motivo. A escala, então, ela vai representar uma relação com o real. Nós vimos em sala também o uso do escalímetro. Nós vamos precisar para todos os nossos exercícios que vem com escalas já prontas. Sugiro que vocês vejam na apostila esse tema para poder a gente dar continuidade no trabalho, porque a gente já viu em sala. Dando continuidade, então, ao nosso tema de hoje, nós vamos começar a desenhar a representação dos projetos de arquitetura. Os projetos de arquitetura, eles são um pouco diferentes. Quanto à nomenclatura, vocês já viram quanto a diversos elementos, diversas informações complementares. Mas também, quanto ao tipo. Planta são todas vistas superiores. Vistas superiores no projeto são chamadas de plantas. Cortes são vistas laterais, frontais, posteriores que tenham sofrido algum corte vertical. E fachadas são vistas laterais
Vista frontal da edificação, normalmente a frontal, né? É indicada com a sua orientação, de acordo com o norte, né? Se é fachada norte, fachada sul. E dentre essas plantas, cada uma tem um objetivo de mostrar um detalhe na edificação. A planta de situação, que é o que nós vamos ver hoje, na verdade, ela não é uma planta com a edificação. Ela é só do lote e a sua disposição urbana. O que é a disposição urbana? É como ela está localizada na quadra, nas alamedas. É como se fosse o desenho do endereçamento dessa edificação. Para vocês entenderem melhor, nós vamos ver aqui uma imagem do Google Maps. Então, no Google Maps, não quando a gente vê aqui a imagem de satélite, mas quando nós vemos o mapa simples, né? Ele traz para a gente todo o desenho da cidade com o arruamento, com as principais avenidas, né? Alguns pontos importantes. E se nós aproximarmos, aqui é a Praça dos Girassóis, isso aqui é a cidade de Palmas, né? Tá aqui a sua localização. Então, estou pegando uma quadra qualquer aqui no centro para mostrar como exemplo para vocês, ó. Então, nós temos essa quadra aqui, por exemplo, ela está mostrando, né, alguns elementos, alguns pontos comerciais e tem as ruas, as alamedas em volta, devidamente identificadas. Então, é semelhante ao que a gente tem aqui no Maps. Mas por que eu digo semelhante? Porque no Maps nós temos apenas as edificações aqui demarcadas. Vou colocar aqui a imagem de satélite novamente, para vocês verem, ó, que aquele desenho que o Maps traz para a gente são o contorno das edificações, né? Os contornos das edificações que estão ali localizadas. Mas o que nós precisamos para a planta de situação não é a edificação em si, mas o lote de cada proprietário. Então, de onde até onde é desse proprietário, de onde até onde é do outro proprietário. E como é que isso é resolvido no projeto arquitetônico? Dessa forma, nós desenhamos, semelhante ao que nós temos no Maps, com o nome das ruas em volta, né? Um pouquinho das quadras ao redor para o entendimento correto de como é essa configuração urbana. Mas nessa quadra nós temos a divisão interna de todos os lotes. Não só a divisão, como temos também a identificação de qual é essa quadra, qual é o número dela, ou nome, se for nome, o número de cada um dos lotes. O lote do projeto em questão, devidamente identificado e destacado, né? Veja que aqui destacamos com a achura, com um traço mais largo, com suas dimensões principais e área. Mas como é que nós podemos saber, então, essa informação da divisão dos lotes, já que o Maps ali não nos apresenta? Aí é que nós vamos para um cadastro da prefeitura. Abrindo aqui o AutoCAD, eu tenho um arquivo, foi baixado do site da prefeitura, e ele tem toda a cidade, não só o plano diretor, como toda essa parte sul, alguns loteamentos mais afastados, Taquara Sul Grande, outros loteamentos aqui na parte norte, por exemplo, esse aqui é o residencial Polinésia. Então, nós temos todas essas informações aqui disponíveis no site da prefeitura. Esse aqui é no programa AutoCAD, que vocês vão aprender no próximo semestre. Então, vejam que no AutoCAD, nós temos ali, ó, no cadastro da prefeitura, a divisão de todos esses lotes e a sua respectiva numeração. Inclusive o número, né, dessa quadra interna. Aqui, ó, conjunto 2, aqui é 601 norte, nós temos conjunto 1, conjunto 2. Então, nós temos esse cadastro. Vamos ver um exemplo aqui, lá na parte sul. Aqui, olha, Jardim Paulista. Vamos ver um exemplo aqui. Então, aqui nós temos a numeração da quadra interna, nós temos o nome das alamedas, ó, Rua Campinas, Avenida Goiás. Essa quadra aqui, ó, QD 18A, então é a quadra 18A. E aqui está o número de todos os lotes. Lote 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e por aí vai.
20, 21, então, até lote 36. Aqui é uma área verde, né? Uma área que não é destinada a lotes. Então, nós temos aqui, ó, a possibilidade de desenhar a nossa planta de situação, pegando as devidas dimensões, colocando em destaque apenas o lote, e também aqui identificar onde está o norte, porque o norte aqui é na vertical. Então, essas quadras aqui que estão inclinadas, por exemplo, elas podem ser desenhadas no sentido horizontal, sim, elas são desenhadas no sentido horizontal, mas são colocadas com o norte exatamente com a inclinação que nós temos aqui. Agora ficou mais fácil, acredito, de entender o que é a nossa planta de situação, né? Tá aqui desenhada na apostila, e nós podemos já, a melhor forma da gente aprender é partir para o exercício. Então, o exercício também está postado no Moodle. Eu pedi que vocês desenhassem essa planta de situação, que é exatamente a mesma planta que está na apostila. Essa planta de situação deve ser desenhada na escala 1/1000. Se você imprimir esta folha com exercício, lembre-se que ele não está aqui nessa escala 1/1000. Ele está modificado, tá? Aqui é só para indicar a escala que vocês têm que fazer esse desenho. Vocês podem fazer numa folha de A3 ou numa folha de A4. Algumas pessoas não tinham comprado ainda as folhas de papel manteiga, né? Mas se você não tiver nem A4 em casa, pode desenhar na folha do caderno mesmo. O que importa pra gente é que você possa treinar. Então, se você desenhar na folha de A3, lembre-se que a folha de A3 fica na horizontal. Se for na folha de A4, lembre-se que na folha de A4 é na vertical. Essa planta de situação vai ficar muito grande para desenhar na folha de A4. Então, você pode desenhar nesse sentido aqui, ó, no sentido contrário. Mas lembre-se que a nossa quadra, ela tem um norte nesse sentido. A frente do nosso lote é a frente norte. Então, da mesma forma, quando eu desenho aqui a planta de situação, em outro sentido, o norte continua o mesmo. A seta não aponta mais aqui para cima, mas, ó, está apontando para a esquerda, porque aqui é onde nós temos a frente do nosso lote norte. Outra coisa que temos que ter atenção é que o título fica sempre embaixo, não vou colocar o título aqui. E quanto às letras, porque as letras devem estar na horizontal e quando na vertical devem estar escritas de baixo para cima. Então, tá aqui, ó, na horizontal, a maior parte delas. Quando não é possível, na vertical, no entanto, escritas de baixo para cima. Veja que aqui o QI2 estava num sentido, aqui está em outro. Nós temos aqui a numeração dos lotes, 1, 2, 3, aqui também, ó, 1, 2, 3. Então, é escrito nesse sentido horizontal aqui. O norte também aqui, ó, eu desenho ele nesse mesmo sentido que eu tô vendo. Mas como saber as dimensões desses desenhos, não é? Pois eu não tenho aquele projeto da prefeitura. Eu coloquei aqui para vocês as dimensões, né, básicas. Então, a dimensão que nós temos é 18, 16, 16, cada lote. Do outro da esquina, 18. E aqui 30, né, de profundidade, cada um dos lotes. As ruas, elas têm 7 de rolamento e 3 metros de cada calçada. Lembrando, as dimensões aqui todas estão em metros. E a curvatura aqui das calçadas, elas têm diâmetro 10 ou raio de 5 metros. Assim como o chanfro, né, que nós temos aqui dos lotes de esquina, eles têm 5 metros na horizontal e 5 na vertical, tá? Essa curva, eu sei que muita gente não tem o bolômetro, o circulógrafo, né, que nós emprestamos em sala, vocês podem fazer reto mesmo, tá? Não tem problema, é só para exercitar. Como nós vamos partir para esse desenho, sem ter nenhuma orientação? Na verdade, eu postei também lá no Moodle um roteiro, né? Também tem um vocabulário básico, técnico, para consultar, caso vocês tenham alguma dúvida, né, do que é cada termo. Então, nesse roteiro, nós colocamos lá como desenhar, o passo a passo, né, de cada um dos desenhos. Na planta de situação, eu coloquei lá, deve ser desenhado primeiro a dimensão geral da quadra em que o lote está inserido. Que dimensão geral é essa? Bom, vocês têm que chegar aqui e somar, né? 18 mais 16, mais 16, mais 16, tal, somar mais 18. Aqui é 60, né? E aqui nós temos que somar para saber qual que é a largura total
da nossa quadra, que vai dar 132 metros. Então, 132, aqui 60. Começamos por esse desenho básico, a gente centraliza ele na folha. Então, centralizo aqui na folha de A3, se vai fazendo na A4, eu vou fazer aqui 60 e na vertical 132. Se a gente fizer centralizado, como é um desenho único, não vai ter erro. E aí vamos seguir naquela mesma ordem. Depois nós vamos traçar as divisões internas dos lotes, as calçadas, a divisão dos lotes das quadras próximas. Depois desenhamos as circunferências de indicação do número dos lotes, que são essas pequenas circunferências aqui. Deixa eu mostrar o desenho maior para vocês verem, né? Depois disso, nós vamos desenhar todos os textos, tá? Então, o texto vai ser o quê? Nome das alamedas, nome das quadras, né? O texto aqui de cada numeração do lote, a área, as dimensões do lote. Desenhamos o norte, depois colocamos o título do desenho e a escala e o destaque do lote no projeto, que é o que? Fazer esse traço mais largo e a achura que nós fazemos por último. A dimensão de cada uma dessas letras, né? A dimensão que nós devemos fazer aqui, a nossa plano de situação, o norte, eles estão aqui também na nossa apostila. Então, lá no capítulo 5, nas principais convenções, nós temos os tipos de linhas e os tipos de letras e números, né? Dentro dos tipos de letras e números, nós temos lá, ó, o tamanho das letras que a gente utiliza, ó, o título do projeto, o título do desenho, o nome dos ambientes, cotas. E nós temos também a representação.